Pessoal, eu sei que vai parecer um pouco de manipulação mostrar todas essas entradas bem no início e no final dos movimentos, mas todas essas oportunidades eu mostrei antes as regiões para a gente comprar e para a gente vender. Então eu vou mostrar para vocês cada entrada, todas baseadas em Fibonacci e todas eu mandei no grupo lá para o pessoal. Bom, então vamos começar com essa compra aqui, bem na abertura do mercado, no terceiro candle. O que eu fiz? Eu marquei essa movimentação de alta e esperei chegar no 61. Temos tanto essa Fibo desse movimento completo, quanto também desse movimento aqui menor, ou seja, região de Fibonacci confluenciando entre duas. Então olha só, aqui é a minha análise para o mercado. Eu realmente marquei desse fundo do dia 28, é esse primeiro fundo aqui, e aí quando o mercado chegou nesse 61,8%, o que ele fez? Primeiramente, a gente consegue ver esse volume vendedor. Tem muita gente que coloca o stop aqui embaixo. O mercado, nesse mesmo candle aqui, ele vem aqui para baixo, captura toda essa liquidez desse volume aqui, estopando a galera, e ele já volta com força nesse mesmo candle. Quando ele faz essa movimentação, eu já identifiquei que aqui a gente tinha um interesse comprador e eu coloquei a minha ordem de compra aqui em cima. Aqui vocês podem ver onde eu comprei e saí com 527 pontos aqui nesse 61,8% oposto, que eu já vou mostrar aqui para vocês também. Marquei desse fundo até esse topo aqui em cima. Movimentação de baixa, Fibo marcada e espero sair no 61,8%. Você me pergunta, por que você saiu aí? Então, aqui a gente tinha uma região muito grande que foi muito negociada, que tem vários topinhos no mesmo nível. E eu identifiquei aqui em cima como uma região de muito stop e uma região de liquidez. Então eu pensei em sair aqui por isso. Se eu projetar também esse primeiro pivô do dia, ele bate lá no alvo de 61,8%. Inclusive ele rompe o de 100 aqui e vai lá no de 61, quer dizer, vai lá no de 161,8%. Mas depois a gente vê isso aqui. E ó, acompanhando o grupo, eu mandei essa região de compra, depois eu mandei a região de venda. A região de venda ela tá um pouco mais aqui em cima, que eu não mandei lá naquele tópico, eu mandei mais só aqui mesmo. Aqui achei. Quando o mercado estava subindo, eu mandei aqui essa região para a gente vender e o mercado foi lá e começa a retrair. Quando ele começa a retrair, eu já mando essa próxima região, que seria movimento de alta, e eu mando essa região oposta e faço essa coloração em verde para a gente identificar. Esse primeiro ponto sempre é o de 50 e o segundo é de 61. E lado oposto é a mesma coisa. Se ele está subindo, o primeiro é de 50 e o segundo é de 61,8%. Então o mercado vem aqui, segura nesse de 61,8%. Mando aqui algumas regiões de liquidez, tanto é que o mercado segura aqui depois. Tá vendo aqui ó, o pico do volume profile? Nesse momento, aqui tinha um bom ponto de liquidez. Mas aí seguindo, eu até mando essa região de venda, mas falta muito pouco e o mercado não vem aqui, que seria aqui nesse topo, e por muito pouco o mercado ele não captura essa liquidez aqui de cima, e por isso que eu não vendi, porque às vezes o mercado ele começa a retrair antes, vem capturar a liquidez de quem vendeu antes e dá continuidade. Então eu não gosto de cair nesse tipo de manipulação, e foi por isso que nessa oportunidade eu deixei passar. Só que a gente sim podia ter projetado esse primeiro pivô do dia e o segundo também, que tinha um alvo de 38 aqui, e esse aqui tinha um alvo de 161. Só que eu preferi não vender por causa dessa explicação que eu acabei de dar. E como o mercado começa a cair sem dar oportunidade, a gente espera para comprar. Marquei a Fibo desse fundo do dia até o topo do dia. Essa Fibo é uma Fibo bem forte por ter mais de 1000 pontos. Foi aqui essa Fibo que eu mandei e o mercado segurou exatamente no 61,8% e ele faz esse pivô de alta. Aqui o mercado ele vai até o topo. Nesse topo a gente tem a liquidez para ser capturada. Deixa eu só terminar de marcar as regiões de Fibo para a gente ter noção de tudo que o mercado fez hoje. Então aqui também tinha uma liquidez com Fibo. Aí no final vocês vê como o desenho do dia é todo baseado em Fibonacci. Então tá, o mercado captura liquidez. Sabe essa região que eu marquei aqui? O mercado vai nela. Esse print foi exatamente o topo que ele fez. Depois aqui ele não deu um pouquinho nada mais, só veio capturar esse último resquício de liquidez. Aqui eu comecei a identificar a força vendedora nesse candle. Quando o mercado volta, ele volta bem fraco. E quando ele captura essa liquidez aqui do topo, vem em volume novamente. E foi aí que eu vendi aqui no topo. E sabe esse topo que ele tinha deixado, que a gente tinha à venda? Aqui
automaticamente é uma zona de pullback e liquidez, e nesse topo aqui também é uma zona de pullback e liquidez. Então quando o mercado ele faz esse pivô de baixa e a gente vende aqui, você percebe que entra uma volatilidade nesse candle e ele anda cerca de quase 200 pontos para baixo, fazendo o pullback aqui nesse topo. E aí quando ele sobe nesse candle aqui, eu já identifico que é uma operação um pouco mais arriscada e eu saí no 0 a 0. Eu não estava muito convicto nessa operação porque ainda assim era só um candle que tinha volume, mas a partir dessa captura de liquidez dos stops de quem vendeu aqui, o mercado consegue se desenvolver e é aqui que eu vendo, aqui logo abaixo. Eu já estava com 500 pontos naquela alta e eu não queria entrar em qualquer lugar, por isso que eu entrei aqui e já protegi rápido, porque eu não queria devolver o que eu tinha feito. E aqui é a mesma coisa, eu já entrei aqui, já protegi rápido, só que o mercado ele já foi direto e a próxima zona que eu mandei foi nessa fibra intermediária e a completa. Já vou explicar aqui também que essa fibra intermediária é para a gente poder proteger rápido e até mesmo sair, que seria aqui. E aí eu sempre deixo nessa cor um pouco mais escura e a fibra do dia completo, que seria essa aqui. Só que aí o mercado ele para nesse 50% de todo esse movimento do dia, vem aqui no 50% mais uma vez. Aqui ele crava no 61 e aqui ele cravou no 50%. E aqui, se você comprou e você pensou em sair na região de Fibonacci oposta, você marcou aqui do topo até o fundo. E aqui ele crava no 61,8% lindamente nessa região de liquidez, que seria quase que uma troca de polaridade, né? O que era topo vira fundo e o que era fundo vira topo. Então aqui essa zona é uma zona muito boa, o mercado vem lá e do ponto de compra na ativação do pivô dá 270 pontos. E depois ele faz um pivô de baixo e também dá uma venda muito boa, só que aqui eu já não tenho muito interesse em operar, porque depois de toda essa movimentação que ele fez, eu acreditei que ele poderia lateralizar, até que foi um movimento bem lentinho, com pouco volume, e eu prefiro vender o mercado lá em cima do que vender aqui. Então aqui a gente tem mais uma região de 61,8%. Nesse topo eu vi que a gente tinha no diário, se eu marcar aqui desse fundo até esse topo, aqui de cima, é uma região bem mais ampla de Fibonacci. E desse topo aqui, ele cravou aqui nos 50%, como vocês podem ver aqui, que era a região. Então por isso que essa venda fez mais sentido. Então essa é a foto do mercado de hoje. Todas essas regiões foram mandadas aqui no grupo. Você vê Fibo aqui na mínima, Fibo nessa máxima. Aqui nesse movimento também a gente tem uns 50% intermediário. Aqui, só que não foi, 61,8% aqui. Depois ele vem aqui no 50%, 61,8%. Então, Fibonacci é a base do mercado. E se você quiser aprender a olhar o mercado dessa forma, os links estão todos aí na descrição. E olha só o mercado mais uma vez indo lá no 61,8%, iniciando mais um processo de correção. Então é isso aí, valeu. Não esquece de deixar um comentário, like. Até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.